No livro de Marcos capítulo 5, verso 24 em diante. Marcos capítulo 5. Hoje eu vou continuar falando sobre aproveitar as oportunidades. Na quinta-feira, o Senhor nos deu uma palavra e eu estava falando sobre aproveitar as oportunidades. E naquela ocasião, na quinta-feira, eu falei sobre a mulher de Ló, que ficou presa ao passado. Eu falei sobre a nação de Israel, que não tiveram foco de entrar na terra prometida e morreram no deserto. E muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós estamos presos, nós estamos focados no passado, estamos presos no passado, estamos com o nosso foco errado e muitas vezes perdemos a bênção, né? Mas em nome de Jesus, né, que nós não venhamos a ser como a nação de Israel, quando Jesus se coloca diante de Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus chora, porque ele traz uma palavra sobre a nação de Israel, sobre Jerusalém. Ele diz: puxa, vocês deixaram passar a oportunidade, deixaram passar o tempo da salvação e o tempo da visitação do Senhor. E muitas vezes nós deixamos passar o tempo da visitação do Senhor. Mas em nome de Jesus, aproveitar as oportunidades significa Deus vai te dar ocasião favorável para que você possa realizar, amém? Marcos capítulo 5, verso 24, diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia, apertando-o. Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, ou gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, piorou. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Logo se estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada daquela enfermidade. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Então responderam os seus discípulos: vês a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver em quem havia acontecido isso, quem fizera isso. Então a mulher, trêmula e consciente do que nela havia se operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Amém? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de dois gumes, penetra agora a nossa alma, penetra o nosso corpo, e Senhor, nos traz entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite. Senhor, que não nos fuja o teu entendimento, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer falar com a Igreja Cristã Restauração, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e aquilo que o Senhor tem me ensinado, para ensinar a tua igreja. Senhor, como igreja, nós recebemos essa palavra. Senhor, eu abençoo essas 41 pessoas que estão agora sintonizadas, que estão agora, Senhor, nesse mesmo canal. Eu abençoo, Senhor, os levitas,
aqueles, ó Deus, que estão aqui trabalhando, aqueles que estão envolvidos nesse momento, que haja entendimento na mente de cada um e na minha mente, na mente dos teus filhos, para onde o Senhor está nos levando. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Você que está na sua casa aí, fique atento, não se perca agora, não perca-se, né, nesse momento, não deixa nada tirar o teu foco agora, não vá para a cozinha agora, não vá jantar agora, não coloque na televisão, não assista outro canal agora, fique focado, receba a palavra, né? Até porque quando nós estamos aqui, aí você, né, nós estamos nesse ambiente de igreja, aí você recebe, mas às vezes em casa a gente dispersa. Não disperse agora, em nome de Jesus, toda dispersão seja repreendida agora, foque naquilo que o Senhor tem, receba essa palavra, amém? Então nós vamos falar sobre aproveitar as oportunidades, né? E na quinta-feira eu falei, o que significa oportunidade? Significa ocasião favorável para a realização de algo. Ocasião favorável, amém? Deus vai ser favorável a você, irmão, amém? Deus vai colocar oportunidades na tua vida, Deus vai te favorecer, você crê nisso? Você crê nisso? Então Deus vai te favorecer, Deus vai colocar ocasião favorável para que você possa realizar, e isso em todos os âmbitos, e isso em todas as coisas. O que muitas vezes nós perdemos e não enxergamos é a oportunidade. Às vezes nós enxergamos as dificuldades, mas não enxergamos as oportunidades. E eu falei que às vezes até mesmo em tempos de crise, Deus nos dá oportunidade em tempos de crise. Com certeza em tempos de crise é que nasce grandes coisas, grandes empresários, né? E muitas vezes nós não enxergamos a oportunidade, nós deixamos passar. Muitas vezes nós estamos desapercebidos daquilo que Deus tem para nos dar, porque às vezes nós ficamos presos em algumas coisas, presos em coisas que nos machucaram, presos em coisas que nos feriram, e não vemos a oportunidade. Essa pandemia, ela tem nos apresentado oportunidades de falar do amor de Deus, né? Muitas pessoas falaram isso na quinta-feira, de evangelizar, falar do amor de Deus. Às vezes nós deixamos passar, não deixe passar a oportunidade de falar do amor de Deus, não deixe passar a oportunidade de evangelizar, não deixe passar a oportunidade de abençoar alguém, né? Se você pode e se você tem condições, abençoe. E às vezes você até nem tem, mas você às vezes tem mais do que outra pessoa. Então não deixe passar a oportunidade e abençoe. A ocasião, ela nos traz oportunidade de crescer. A ocasião, ela nos traz oportunidade de vencer a crise, de vencer as aflições, de vencer as enfermidades. O que nós não podemos é perder o tempo da bênção, é perder o tempo daquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas, porque muitas vezes nós perdemos o tempo da bênção e deixamos passar. O texto desta noite escolhido aqui de Marcos capítulo 5, verso 24 em diante, é uma história bem conhecida, uma história conhecida de uma mulher que estava enferma há 12 anos. Irmão, você já imaginou o que é 12 anos? É muito tempo enfermo, é muito tempo sofrendo de uma mesma enfermidade.
Eu coloquei algumas coisas aqui, eu vou trabalhar algumas coisas para que você possa entender. A gente às vezes lê e parece simples, né? Você fala assim, olha, aquela mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos enferma. Mas imagine 12 anos enferma, de um fluxo de sangue, algo que não parava. E você começa a imaginar numa sociedade totalmente machista, uma sociedade que a mulher não era valorizada. Então, além dela sofrer, vai anotando aí, além dela sofrer com a doença, ela foi colocada para fora da sua família, porque a família não poderia ficar com ela, porque ela era considerada impura. Olha, vai vendo aí o grau crítico dessa mulher, né? Então ela foi colocada para fora da família, ela foi considerada impura. Ela tinha que brigar contra os preconceitos, porque a mulher ela não poderia aparecer sozinha na sociedade, muito menos falar com um homem, e muito menos fazer o que ela fez. Ela se arriscou tocando em Jesus. Então ela tinha o problema da doença, o problema da sociedade, ela tinha o preconceito, ela ficou isolada. Nós falamos hoje muito em isolamento, distanciamento, não é? Agora imagine uma pessoa doente, não poder estar com a sua família, né? Vá se colocando no lugar dessa pessoa. Não pode estar com a sua família, está doente, está enferma, é isolada, é colocada para fora dos limites da cidade. Aquela mulher, ela tinha medo, ela tinha traumas. Aquela mulher, ela foi humilhada, abandonada. E aí o texto vai dizer assim, ó, verso 26, e muito padecera na mão de vários médicos, e tendo gasto tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior. Então, querido, em nome de Jesus, não é? Aquela mulher, ela teve o problema financeiro também, dificuldades financeiras, porque gastou tudo que tinha, não melhorou, só piorou. E aí a Bíblia vai dizer, né, o comecinho do verso 24, diz assim, grande multidão seguia Jesus. Se fosse nos dias, coloca para mim o verso 24, grande multidão seguia Jesus. Se fosse nos dias de hoje, Jesus seria expulso, né? Acho que nem poderia, né? Porque ele estava sendo apertado, né? Ia falar, Jesus está aglomerando. Talvez iriam mandar prender Jesus, né? Porque Jesus estava fazendo uma aglomeração. Mas aquela mulher, ela rompe alguns limites, ela rompe algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde. Tudo isso que eu falei, o sofrimento, a doença, o preconceito, não ser entendida, ser colocada para fora do seu lar, humilhada, dificuldade financeira, e a doença só piorava. Às vezes nós reclamamos, né? Às vezes nós falam, puxa, como está difícil, como a minha vida é difícil. Coloque-se no lugar dessa mulher agora. Entenda o que aconteceu com ela, como que ela estava. Talvez você olhe e você, puxa vida, não tinha muito o que fazer, mas Deus nos dá oportunidades, amém? Oportunidade, ocasião favorável. Deus vai colocar ocasião favorável na tua direção, em nome do Senhor Jesus, e você tem que aproveitar a ocasião favorável para realizar, para fazer. Você não pode deixar passar. Aquela mulher com esse quadro crítico, com esse quadro de enfermidade, com tudo contrário à sua vida,
O verso 27 vai nos informar assim: tendo ouvido falar da fama de Jesus. Ela ouviu, alguém falou, alguém comentou, alguém evangelizou, alguém abriu a boca e falou assim: você sabia que tem um homem chamado Jesus e que ele está fazendo milagres lá pelas bandas de Nazaré, Cafarnaum? Você sabia que tem um homem chamado Jesus que ele pode te curar? Irmão, a grande oportunidade de falarmos, a grande oportunidade de falar para alguém: olha, existe um homem chamado Jesus, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode mudar a sua história. Aquela mulher ouve falar da fama de Jesus, ali estava a oportunidade, ali estava a oportunidade de romper com tudo, com os medos, romper com o preconceito, romper com tudo aquilo que perseguiu ela durante 12 anos. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você que está na sua casa entenda. Deus está te dando oportunidade. Talvez você nunca entrou numa igreja evangélica, talvez você nem saiba o que é oração, talvez você nunca nem leu a Bíblia. Está aí a oportunidade, irmão, a oportunidade de orar, a oportunidade de ler a Bíblia, a oportunidade de evangelizar, a oportunidade de ter fé, a oportunidade de acreditar. Deus vai realizar na tua vida. Essa é a ocasião favorável. Não enxergue, meu, está tudo difícil, está tudo complicado. Não, é a ocasião favorável. Deus está vindo com favor na tua direção. Deus está vindo com favor na minha direção. Deus está vindo com favor na direção da igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia. Tão somente creia. E aquela mulher ouve, irmão. Ela ouve a fama de Jesus, e aí a Bíblia diz que ela vindo por trás, então o que ela fez em primeiro lugar? Ela rompeu. A igreja precisa romper, amém? Eu preciso romper, você precisa romper. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos romper, há barreiras há limites que nós precisamos passar, avançar. Aquela mulher rompe, ela avança. Havia um limite, alguém estava dizendo: olha, daqui você não pode passar, daqui você não pode ir, mas ela resolve, ela ouve a fama de Jesus, diz: nada vai me impedir. A incredulidade não vai me impedir, a morte não vai me impedir, o vírus não vai me impedir, o vizinho não vai me impedir, o meu pai não vai me impedir, a minha mãe não vai me impedir, a minha esposa não vai me impedir, o meu marido não vai me impedir. Eu vou romper, eu vou entrar no mundo espiritual e eu vou tocar em Jesus, eu vou romper esses limites, eu vou aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê, irmão? O reino de Deus, ele é feito de movimentos, amém? Água parada, ela apodrece, traz algumas consequências. Nós não podemos ficar parados, nós temos que realizar, mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise. Aquela mulher rompe com os seus medos, traumas, rompe com o isolamento, e a Bíblia diz aí no verso 27 ainda, que ela disse: eu vou tocar, verso 28, se eu apenas tocar, eu vou ficar curado. O que significa isso? Exercer a fé, amém? É um exercício de fé. Sabe o que nós temos que fazer nesses dias? Exercício de fé. Exercite a sua fé. Eu quero que você escreva aí: em tempos de pandemia, grave essa frase: em tempos de pandemia,
a fé desenvolve a melhor imunidade. Em tempos de pandemia, a fé desenvolve melhor imunidade. Você sabia disso? Os médicos têm falado isso. As pessoas têm falado isso. Por isso que a igreja precisa estar aberta. Por isso que as pessoas precisam da fé, da palavra. Porque a fé, ela aumenta a tua imunidade, querido. Aquela mulher, ela tinha ciência disso. E ela falou: se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. A fé é alimentada, diga comigo, a fé é alimentada por atitudes. Amém? A fé é alimentada por atitudes. Nós precisamos ter atitudes que nos tire da nossa zona de conforto, atitudes que nos leve, que nos impulsione. Irmão, enquanto nós ficarmos parados, estagnados, dizendo: puxa vida, é verdade, o coronavírus ele existe mesmo, a doença ela existe mesmo, ela mata mesmo, mas eu tenho que entender que maior é o poder de Deus que está na minha vida. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que me fortalecer. Amém? Eu não posso ficar enclausurado, morrendo. Eu tenho que ler, eu tenho que assistir, eu tenho que me envolver, eu tenho que exercitar. Essa é a palavra, exercitar a minha fé. Aquela mulher, enquanto ela ficou 12 anos, gastou o seu dinheiro, foi rejeitada. Irmão, interessante que o texto fala que ela foi sozinha, porque não aparece aqui família com ela, né? Ela teve que ir sozinha, não teve ninguém que pegou na mãozinha dela e falou: vem aqui, eu vou te levar em Jesus. Até porque nem podia, né? Não podia pegar na mão, não podia estar perto, é igual hoje, não podia abraçar ela. Ela era considerada impura. Ela teve que levantar-se, ela teve que sair, ela teve que falar: ou eu vivo, ou eu morro, mas se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Então ela rompe com os medos, ela toca em Jesus, ela exercita a sua fé. Queridos, mas tem um outro ponto que eu quero falar com você, que está no verso 30. Presta muita atenção, você que está assistindo, esse verso 30 é muito importante para nós. Diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Os seus discípulos responderam: Senhor, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Queridos, esse ponto é muito importante. Jesus e os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você que está em casa, você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, então escreva aí: eu sou um discípulo de Jesus. Escreveram? Eu sou um discípulo de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, o verso 30, Jesus diz assim: alguém me tocou, alguém tocou, tinha misericórdia do próximo. Jesus estava em sintonia com Deus, dele saiu o poder. Vou repetir: Jesus estava sensível para com o próximo, misericórdia para com a dor do próximo, estava em sintonia com o Espírito Santo.
e sentiu sair poder. E os discípulos? E os discípulos? Estavam na mesma sintonia? Tinham a mesma sensibilidade? Entenderam as mesmas coisas? Porque Jesus pergunta: quem me tocou? Verso 31. Os discípulos responderam o quê? Eles responderam aquilo que é o natural. Ah, Jesus, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta quem tocou. Irmão, o que eu quero ter entendimento, e o que eu quero que você tenha entendimento, é que é assim: se eu ando com Jesus, eu tenho que ter sensibilidade das mesmas coisas que Jesus tem. Sabe quando alguém já disse assim, quando meu pai, só de olhar para mim, você já ouviu essa frase? Só de olhar para mim, eu já sabia o que o meu pai queria. Só de olhar. Só com um olhar, eu conhecia o meu pai. E eu sabia, o bicho vai pegar. Tem pessoas que você começa a andar com ela, e você só de olhar para ela, você já conhece ela. Você sabe o que ela está querendo, você sabe a necessidade dela, né? Às vezes eu tenho uma sintonia aqui, com o pessoal que está aqui. Só de olhar já sabe o que eu quero. O que é isso? É estar na mesma sintonia. Discípulos têm que estar na mesma sintonia com o seu mestre. Discípulo tem que estar na mesma sintonia com o seu mestre. Então, se você é discípulo, irmão, eu quero desafiar você a ser sensível, a sentir a dor. Eu quero desafiar você a perceber as coisas, aperceba-se das coisas, aperceba-se da necessidade do próximo. Ser sensível significa estar em sintonia com Jesus. Jesus se apercebe, em nome de Jesus. O discípulo, e eu quero concluir essa palavra, e o discípulo, presta atenção em mim aqui, ó. O discípulo é aquele que viabiliza, é o discípulo que faz com que as pessoas cheguem até Jesus. Você é discípulo de Jesus? Então você tem que viabilizar o acesso, fazer com que as pessoas cheguem até Jesus Cristo. Eu quero concluir essa palavra dizendo: Deus está nos dando a oportunidade, irmão, de viabilizarmos o acesso das pessoas até Jesus. Não permita que Satanás roube a tua vida. Não permita que Satanás roube a tua caminhada. Jesus Cristo, Ele está nos dando a oportunidade. Que o poder de Deus venha sobre a sua vida. Que o poder de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família. E que em nome de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela foi curada. E o verso 34 diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Que possamos viabilizar o acesso até Jesus, e que pessoas possam ser curadas, restauradas, transformadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia!